Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé. Galera, hoje eu quero falar com vocês de um tema que está enchendo o saco. Essa ladainha de que o problema do Barça é físico, ok? Parece que todo mundo virou preparador físico agora, não é? Dizem que o Barça corre menos, que o time está cansado, que o Hansi Flick, né, exige demais, que a linha é muito alta. Galera, é verdade, está correndo menos, mas assim, eu fico pensando, será que estão vendo o mesmo jogo do que eu? Né? Galera, teve um artigo no Diário Sport, escrito pelo David Bernabéu, tá? Que é um jornalista que tem muita informação sobre o Barça, ok? Muito próximo à diretoria, muito próximo ao time, ok? Ao clube em si, ok? E nesse artigo estava falando de números do Barça, né? Do físico. E galera, o problema para mim, o problema não é físico. O problema é mental, é atitude, ok? Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Com vocês. Eu vou expor a minha opinião, porque o que me irrita é ver gente boa, né? Analistas de verdade. Pessoas que eu admiro muito, por exemplo, tipo Marcelo Beckler. Como eu falei, eu respeito muito, tá? Mas está caindo nessa narrativa simplista, né? Por exemplo, ele teve opiniões, foi ontem, né, depois do jogo, ou hoje, não lembro, sobre o que está acontecendo com o Barcelona, ok? Eu vou colocar um trechinho aqui. Não se pode nem cobrar muito agora porque tem muitos desfalques, mas para mim o problema é físico. Fisicamente o Barcelona está muito longe da temporada passada. Então, isso que ele está dizendo, né, o diagnóstico dele, né? Mas eu vou mostrar aqui, galera, com calma, tá? Porque essa tese tá furada, ok? Porque os números, galera, não mentem, tá? Mas quem interpreta, tá? Aí pode estar o erro, ok? Na interpretação dos números, ok? E quem fala para vocês está interpretando de um jeito errado, então ele está mentindo. Está mentindo querendo mentir ou talvez sem querer, entendeu? Mas eu vou tentar mostrar para vocês que esse discurso está errado, ok? Então, galera, depois de alguns tropeços, né, do Barça, né, jogos sem intensidade, passes errados, erros bobos, né? A imprensa, galera, foi rápida, né? Sempre é rápida. O problema é físico. A mesma coisa acontecia com o time do Xavi. Sempre que o nosso time, o Barça, tá ruim, tá mal, né? Sempre o problema é físico, né? Que os jogadores estão cansados. Agora, nesse caso, o Flick tá matando o elenco. Tem muitos desfalques, que é verdade, né? Mas aí vem um festival de estatísticas, né? O Barça correu 8 quilômetros a menos que o rival, ok? O número de sprint caiu 12%. O time não aguenta jogar 90 minutos com pressão alta. Galera, tudo isso, esses números, é verdade, mas daí, esses números explicam o que acontece ou apenas o que se vê? Então, você tem que interpretar esses dados, né? Esses dados, porque para mim, galera, esses dados são a consequência, não a causa, ok? Por exemplo, como uma doença, tá? Vou dar um exemplo, talvez seja bobo, né? Mas vamos supor, uma dor de cabeça. Pode ser desde a coisa mais simples ou a coisa mais grave, né? Uma dor de cabeça não é uma doença, é um sintoma, não é? Pode ser, por exemplo, por gripe, sei lá, estresse, um resfriado, problemas de visão, né? Falta de óculos,
Pode ser um tumor no cérebro, sei lá, ou até cueca apertada, né? Vamos supor. Então, pode ser muitas coisas uma dor de cabeça, ok? Uma batida. Então, tem signos e sintomas, tá bom? Mas uma dor de cabeça não é natural. Não dói a cabeça porque está faltando dipirona, não tá faltando algum analgésico. Não é normal. Ou seja, é comum. Uma dor de cabeça é comum, pode ser por bastantes fatores, como eu falei, mas não é que o corpo está sentindo falta de uma dipirona. Ah, tá com dor de cabeça? Toma dipirona. Não é, tem que ver por que está doendo, entenderam? Ah, talvez o excesso de café, ok? Por exemplo, no meu caso, eu tomo muito café, então começa a doer minha cabeça. Às vezes eu estou lendo muito e não estou usando meus óculos, porque cansa usar óculos. E também dói a cabeça, entenderam? Então, tem diversos, você tem que interpretar por quê. Então, o Barça está correndo menos, ok. Ah, é físico. Não necessariamente, ok? O Barça está correndo menos porque está morto fisicamente. Não é, está correndo menos por quê? Para mim, galera, para mim, na minha percepção, perdeu vontade, vamos supor. Perdeu intensidade, perdeu foco. Perde muito rápido a concentração. E aqui, galera, entra outra crítica de moda, né? A linha defensiva é muito alta. Flick é suicida. Com essa defesa lá em cima, qualquer lançamento vira gol. E aí, galera, eu só consigo pensar numa coisa. Não sei se vocês conhecem o efeito Dunning-Kruger, né? Aquele fenômeno psicológico da galera que não sabe que não sabe. Não sei se vocês já ouviram falar desse fenômeno psicológico, mas é baseado em uns fatos reais, né, que aconteceram com dois caras, não lembro se foi nos Estados Unidos ou em algum lugar. Rapidamente eu vou contar para vocês. Eles ouviram falar, né, e é verdade, que quando você coloca suco de limão em um papel, né, você não consegue escrever, né? Fica invisível a tinta da caneta, alguma coisa assim parecida, ok? Então eles tiveram a genial ideia de que se passavam suco de limão no rosto, né? Na cara, né? As câmeras não iam conseguir ver a cara deles, né? Então eles passaram suco de limão no rosto e foram assaltar um banco, foram roubar um banco. E, obviamente, as câmeras pegaram quem eram os assaltantes, né? E pegaram eles, obviamente. Mas o que acontece? Esse fenômeno psicológico demonstrou que eles estavam tão convencidos com o fato de que o suco de limão ia apagar o rosto deles, das câmeras, ou ia apagar os rasgos, sei lá, alguma coisa na cara que não ia dar para ver nas câmeras, que eles estavam tão convencidos por essa ideia que eles foram para frente, né? Então, eles não sabiam, eles estavam na ignorância total. E então esse é o efeito Dunning-Kruger, tá? Não sei se vocês conseguiram me entender o que eu estou falando, que tem pessoas comentando, falando um monte de besteiras, tá? E talvez não seja culpa deles, é porque eles estão tão convencidos na ideia que eles têm, que eles não conseguem enxergar a outra realidade, né? O que está acontecendo de verdade, tá? Eu não estou criticando ninguém, tá? Galera, porque quem critica a linha alta do Barça não entende o básico do modelo do jogo do Barça, ok? Isso é o que eu quero falar. Vamos lembrar o ciclo, galera, tá? Ter a bola, ok? Tá? Como que é o esquema, como que funciona o sistema do Barça, tá? O nosso sistema funciona assim, ter a bola, avançar o time junto, ok? Logo, perder a bola é inevitável, ok? Mas qual é a solução? Recuperar rápido, né? Voltar a ter a bola. É isso, galera. Sem linha alta, não tem pressão alta.
E sem pressão alta, não tem recuperação rápida. Sem recuperação rápida, o Barça vira um time qualquer, ok? Porque o nosso sistema, os nossos jogadores, eles estão... por exemplo, o sistema do Atlético de Madrid. O sistema tem jogadores que são exclusivamente não desenhados, não focados a defender e contra-ataque, ok? O Barça não consegue se defender, não sabe. O Barça não sabe se defender, não sabe ser defensivo, entenderam? O Barça se defende com a bola, com a posse de bola, né? Tem que recuperar rapidamente, porque os nossos jogadores são mais focados à posse de bola, a ter a bola, passes, a resolver situações de 1 contra 2, né? O Pedri, ele consegue driblar só com um movimento do corpo, o que fazia Busquets, Iniesta, Xavi, né? Então, o DNA do Barça é isso, galera. Não é físico, não é ir ao choque, como se fala, ao confronto físico, entenderam? Né? Então, sem recuperação rápida, né? O Barça, como eu falei, vira um time qualquer. E quem disse isso, galera, também não fui eu, né? Nem o Flick, foi o próprio Guardiola, né? Ele mesmo falou. Tem umas falas que eu vou tentar procurar aqui e colocar, mas está em espanhol, ok? Mas praticamente o Guardiola diz: o Barça não deve mudar nada, né? Não deve mudar o sistema de Hansi Flick. O caminho é esse, né? Me voy a pasar bien. Sobre esa desinhibición, es una joya verla. Creo que leí el otro día que de media han hecho 2,9 goles de media por partido. Sí. 3 goles por partido. Y para ganarle tienes que hacer 4 goles. Sí. La verdad que ha sido divertidísimo verlos. Y aquello que dicen, yo soy nadie para dar de verdad un consejo, pero dicen, no, es que la defensa no cambia en nada, que sigan tirando para arriba como van, porque ya evidentemente con el tiempo le van a encontrar el matiz para hacerles daño, que de eso se trata, ¿no? Un equipo nunca es el mismo, el equipo lo va a encontrar y luego Hansi va a encontrar el contra, ¿no? Pero no ha sido... Pero hay una pureza en ese fútbol de Solskjaer hacia adelante. De hecho, fíjate que tú, que además has estado en los dos sitios, me recuerda un poco más a ese fútbol de Cruyff, de hay que meter un gol más que el rival, ¿no? De no tan controlado como luego viniste tú, un poco sujetándolo más todo, pero hay como más del romanticismo del principio de la idea, ¿no? Sí, como la idea de Johan es verdad, de hacer un gol más en contra, eso es verdad, pero también Johan era de mucho control, ¿eh? También el de Johan era de eso. Y yo creo que Hansi le ha dado otra vuelta, es decir, lo que dices tú, a veces lo analizas, bueno, yo me lo he mirado, y a veces cómo lo hace la defensa, evidentemente, cómo lo hace en el proceso, aquí. No. Es a toda pastilla. Ha sido realmente muy entretenido. Y se lo merecen. Evidentemente, como culé, lo siento mucho. Los que no sois barcelonistas, lo siento, pero ha sido una joya verles. Han hecho muy buen año. E é uma... Então, galera, ou seja, o sistema não é o problema. O problema é a atitude dentro do sistema. Ok? Deixa eu simplificar. Ok? O sistema de Flick exige alma, intensidade, confiança. É um tipo de jogo que te pede para pensar antes, ou seja, pensar mais rápido do que correr. Ok? Se você não está mentalmente ligado, você vira peso morto. O cara pode vir com Duncan Kruger, o Guardiola falando, o Cholo Simeone com o próprio estilo dele, Hansi Flick ou qualquer sistema, né? Mas no final, galera, o futebol é atitude, ok? O problema do Barça é esse, falta de atitude. Não é que o sistema não funcione, é que os jogadores não estão executando. E aí não há intensidade, entendeu? A linha alta vira suicídio. Mas, galera, o culpado não é o sistema, é o jogador que não morde, entenderam? Quer exemplos? Por exemplo, Lamine Yamal, antes da lesão, estava voando. Até o próprio Marcelo Beckler comenta que Lamine Yamal pode ter um problema mental, problema de atitude, talvez está com medo pela lesão. Aí, viu? Porque aí
é um problema mental e não é um problema físico. Entenderam? Por exemplo, ontem, quando ele joga, parece que está sem fogo, né? Mas não é falta de perna, é falta de faísca, né? Ele perdeu aquele instinto assassino de ir para cima, de desequilibrar. Koundé, por exemplo, que era uma muralha, né? Que era muito bom, era para mim considerado um dos melhores laterais direitos do mundo na temporada passada. Agora, galera, é rapaz simples. Se complica com a bola dominada, toma decisões lentas, né? Isso, galera, não é físico, isso é desconcentração. De Jong e Pedri, quando estão conectados, o Barça é outro. Mas quando perdem a concentração, o time inteiro se desliga. Porque o modelo de Flick depende da cabeça ligada o tempo todo. É intensidade mental. E, por exemplo, Dani Olmo, que agora está lesionado, obviamente, mas vamos ser sinceros, já não estava jogando bem antes da lesão, né? E por quê? Porque estava apático, sem ritmo, sem agressividade. Não é, galera? Agora, vamos voltar aos tais números, né? Nesse artigo do Diário Sport da Espanha, né? Que diz que o Barça corre menos do que a temporada passada. E é verdade, está correndo menos, né? Tá, mas correu menos por quê? Olha a diferença entre correr porque o sistema te exige e correr porque o adversário te obriga. O Barça corre menos porque não pressiona com convicção, porque não está ligado, não está concentrado, entendeu? E se você demora um segundo para reagir, você é um segundo mais lento, né? E esse segundo muda tudo, galera. É falta de perna? Não, é falta de mentalidade. Um time intenso pode jogar 90 minutos como um rolo compressor. E por último, não precisa pressionar os 90 minutos. Vamos lembrar, a temporada passada a gente resolvia os jogos nos primeiros 30 minutos, nos primeiros 45 minutos, porque era uma pressão intensa os primeiros minutos, o primeiro tempo. Lembram? A gente terminava o primeiro tempo já ganhando 3-4-0, né? Então, se você faz a tua parte, a intensidade no primeiro tempo, se você entra ligado, né? Você fala o Barcelona, se o Barça entrar ligado, o primeiro tempo já faz 3-4 gols, o outro time vai fazer o quê? Vai tentar se defender, porque já vai ver que não vai ter uma resposta a esse contra-ataque, a esse ataque, perdão. Não vai ter como contra-atacar, então vai se fechar e vai tratar de que não faça mais gols. Entenderam? Galera, e para quem ainda acha que o problema é o sistema, Guardiola já disse, o Barça não deve mudar nada, deve insistir. A identidade é essa, galera. Ou seja, se o time perde com linha alta, o caminho não é recuar, é acreditar mais, pressionar melhor, né? Fechar os espaços com mais convicção, né? Guardiola, Flick, Klopp, Luis Enrique, Arteta. Vocês viram a naranja mecânica da Holanda de Johan Cruyff, não é? A Holanda de Johan Cruyff. A pressão era intensa, era alta. Todos têm um princípio em comum, galera. O sistema só funciona com fé e atitude, ok? Quando os jogadores acreditam, o sistema brilha. Quando duvidam, galera, desaba todo, total, ok? É muito fácil, galera, apontar o dedo para o físico, né? É um discurso, vão me desculpar, mas covarde, mediocre. O discurso da superfície. Ah, o time está cansado. Se o Real Madrid, galera, porque eu não abordei muito o artigo do David Bernabéu, só que naquele artigo fala que o Real Madrid é o time que pressiona, que corre menos ainda do que o Barcelona. Então, por que o Real Madrid está em primeiro lugar, né? Está com 2 pontos acima do Barcelona, ok?
E os times que mais correram a temporada passada, por exemplo, foram o Espanhol, foram, acho que o Getafe, não lembro, o Atlético de Madrid. Esses times, o Espanhol quase que foi para a segunda divisão. Então, a solução não é correr mais, é correr melhor. É isso, galera. É mais preocupante, porque o Barça não é que está correndo menos, porque se está correndo menos, eu quero que vocês entendam isso daí. O Barça é verdade que está correndo menos, mas por quê? Por quê? Aí que está o problema, o porquê. O Barça quer menos a bola? O quê? A intensidade? Esse é o problema, né? E galera, Flick sabe disso, né? Por isso ele insiste no modelo, por isso ele não muda. Ele entende que o problema não é estrutural, é humano, é psicológico. E por isso, galera, ele cobra a atitude. Vocês lembram falar do ego, né? Ele falou dos egos. Então, se o Barça quiser brigar por tudo, tem que voltar a ser faminto, né? Tem que ter aquele espírito de pressionar até sufocar. Aquele Barça que fazia o adversário entregar a bola por medo, não por erro. É isso, galera. Não se treina com preparador físico, né? Isso é psicológico, isso é com orgulho, com gana, com sentido de missão, né? Então, galera, o problema do Barça não é físico, ok? É psicológico. Não é falta de força, é falta de foco. Não é o sistema que falhou. São os jogadores que desligaram o motor, ok? Os números não enganam, mas quem não entende o que vê, mente, ok? Enquanto alguns contam metros percorridos, galera, eu conto momentos de atitude, né? E sinceramente, galera, o Barça precisa correr menos e querer mais, ok? Ou seja, não correr menos, senão ter um motivo para correr, ok? Porque sem fome, galera, não há Barça. E sem atitude, até o melhor sistema do mundo vira um castelo de cartas, né? Muito fácil de derrubar, ok? Galera, espero vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido o que eu queria falar, tá? O meu portunhol continua ruim, tá? Mas o que vocês acham? Eu quero saber, tá? Se você também acha que o problema do Barça não é físico, deixa teu like, tá? Comenta aqui embaixo. O que você acha também? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Por favor, comentem comigo. O que vocês acham? Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua, tá bom? Galera, não esqueçam aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.